Muitas vezes, é doloroso perceber como a realidade é muito mais dura e brutal do que qualquer série ou filme. Como seres humanos, podemos encontrar dezenas de maneiras de magoar e prejudicar os outros. E a única coisa de que realmente precisamos é de uma desculpa para as nossas ações. Um dos segredos mais bem guardados da história coreana é o do Brothers Home, um centro de reabilitação que se assemelhava muito mais a um campo de concentração. Um local que os coreanos modernos descrevem como o verdadeiro Round 6 devido aos sofrimentos que as pessoas tinham de suportar diariamente. Hoje, vamos ver a história do Brothers Home, o verdadeiro Round 6. Desde o lançamento do programa em 2021, os fãs têm apontado semelhanças entre a série e um local chamado Brothers Home, uma verdadeira atrocidade de direitos humanos que ocorreu na Coreia do Sul durante as décadas de 1970 e 1980. Mas até que ponto isso é verdade? Uma simples especulação curiosa ou, pior ainda, desinformação. The Brothers Home foi um centro inaugurado pelo governo autoritário da Coreia do Sul em 1976 na cidade costeira de Busan. Embora tivesse sido apresentado como um espaço de assistência social destinado a abrigar pessoas sem teto, na prática, funcionava como um campo de internamento, onde crianças e adultos eram retirados das ruas pela polícia e mantidos ali contra sua vontade. Na preparação para os Jogos Asiáticos de 1986 e as Olimpíadas de 1988 em Seul, o governo tinha como objetivo limpar as ruas, removendo os moradores de rua, a quem chamavam de vagabundos. Para isso, deu instruções às autoridades para que realizassem essa tarefa. O Brothers Home foi uma das várias instalações criadas para fornecer abrigo e treinamento a pessoas em situação de rua, um esforço que foi incentivado por subsídios financeiros pagos pelo governo. Entretanto, em virtude desses pagamentos e da portaria para limpar as ruas, indivíduos encontrados embriagados ou sem identificação adequada foram supostamente recolhidos em vans, levados para uma instalação e submetidos a trabalho escravo. O mesmo ocorreu com crianças que estavam vagando pelas ruas sem a presença dos pais. Segundo uma investigação realizada em 1987 por promotores de Busan, menos de 10% das pessoas detidas contra sua vontade no Brothers Home eram realmente moradores de rua. Dentro das paredes de concreto do Brothers Home, os detidos recebiam números de identificação e uniformes esportivos de cor azul. Eles eram frequentemente obrigados a manter posições por longos períodos ou a participar de jogos de tortura. Muitos foram espancados, violados e tratados como escravos. Mais de 100 pessoas perderam a vida enquanto eram ilegalmente detidas e separadas das suas famílias, de acordo com testemunhos e investigadores. Park Jeon-bu, de 58 anos, foi presa e esteve no lar dos irmãos 2 vezes entre 1975 e 1980. Sempre houve uma infinidade de versos de protesto, mas ninguém se importou. Ninguém nos ouviu. Foram-nos atirados aos cães da sociedade. Os achados da Comissão da Verdade forneceram provas quase irrefutáveis de episódios que ficaram como uma mancha na consciência do governo. Em 1986, começaram a circular rumores sobre o desaparecimento de pessoas nas ruas de Busan e alegações de maus tratos ocorrendo no Brothers Home. Esses relatos despertaram a curiosidade do promotor local Kim Yong-won, que decidiu iniciar uma investigação. Pouco tempo depois, a instalação foi invadida, resultando na prisão do diretor do Brothers Home, Park In-keun, em 1987. Embora tenha cumprido uma pena curta por peculato e outras acusações menores, Park foi absolvido das acusações de confinamento ilegal.
O Brothers Home é considerado um dos episódios mais sombrios de violação dos direitos humanos na história da Coreia do Sul, com muitos dos sobreviventes carregando o trauma profundo de tortura, violência, abuso sexual e estupro. Em 2022, a Comissão da Verdade e Reconciliação da Coreia do Sul publicou um relatório histórico que revelou os abusos aterradores ocorridos no Brothers Home, incluindo 657 mortes de detidos, além da confirmação de que a polícia de Busan apreendeu pessoas das ruas, sem considerar seu status de mendigos ou não. Esse relatório marcou a primeira vez em que o antigo regime militar sul-coreano foi formalmente responsabilizado pelas atrocidades cometidas no Brothers Home. Os sobreviventes dizem que lutaram contra a depressão e a raiva, frequentemente sendo presos ou tornando-se esposas ou pais abusivos devido à sua experiência no lar dos irmãos. O irmão de Joy, que também estava lá, suicidou-se em 2009. A irmã de Han, outra vítima, acabou internada em um hospital psiquiátrico. O local nos privou, jovens detidos, de nossa adolescência e de nossa educação, limitando nossa capacidade de falar sobre nossos direitos e de obter a atenção política que merecemos, disse Popark. Mesmo quando nosso som foi democratizado, nunca fizemos parte de uma classe dominante. Ainda éramos tratados como algo que era melhor não ver. Apesar de possuírem certas similaridades, o roteirista e diretor de Round 6, Wang Dong-hyuk, nunca citou Brothers Home como uma inspiração direta para a série. Em entrevista à Variety, ele revelou que se baseou em quadrinhos e animações japonesas focados em jogos de sobrevivência, como Map Battle Royale e Meliar Game, e em suas próprias dificuldades financeiras. Na época, eu enfrentava muitos problemas e lia esses quadrinhos em cafés, imaginando como seria participar desses jogos. Por isso, decidi criar algo mais simples, baseado em jogos infantis, explicou Wang. Ele destacou que sua intenção era narrar uma fábula sobre a sociedade capitalista e suas competições extremas, usando personagens familiares ao público. Dos agasalhos aos beliches, muitas pessoas encontraram semelhanças entre Round 6 e Brothers Home. Será que o diretor da série escolheu ocultar a verdade sobre tudo isso por algum motivo específico? Talvez por enfrentar algum tipo de situação complicada com o governo? Ou será que ele realmente tirou inspiração tanto das histórias em quadrinhos quanto de sua própria experiência vivendo um período com dificuldades financeiras? De qualquer forma, compartilhe sua opinião nos comentários para que possamos saber o que você pensa. Obrigado por assistir e espero que tenha gostado. Além disso, se você ainda não fez isso, por favor, inscreva-se e não se esqueça de clicar no ícone do sino para que você não perca nenhum upload no futuro. Até a próxima!